Bem-vindos ao HTP Áudio, seu horário de trabalho pedagógico em ondas sonoras. Eu sou o Bruno e hoje vamos falar de experiências de aulas de ciência, com dois professores aqui da nossa rede, que eu já vou apresentar já. Mas antes disso, vamos ler os e-mails e recados que recebemos sobre o episódio passado que gravamos com o Damione do Papo de Educador. Muito bem, estamos aqui com o Peter, que vai nos deliciar com sua voz, lendo aí os e-mails e mensagens que recebemos desde o episódio passado. E aí, Peter, beleza? Legal, Bruno, estamos aí. Bom, no primeiro episódio pro segundo, nós não tivemos e-mails, mas eu incentivo você a escrever pra gente, porque esse é o espaço para aparecer aí a tua fala, o que você achou, e tirar dúvidas. Mas a gente vai agradecer alguns comentários que surgiram pela internet. E eu quero agradecer a Juscelina Silva, que escreveu numa publicação nossa, e também a uma mãe de aluno, a Débora Cordeiro, que escreveu pra gente também, até dando dicas sobre próximos episódios aí e temas. E surgiu também um comentário dentro de um episódio que a gente gravou pro Papo de Educador, que é o maior podcast de educação do Brasil, do professor Damione Damito. E lá apareceu um comentário também da Carolina Carvalho, falando um pouquinho o que achou do episódio e achou desse novo projeto aqui da rede. Então são essas as pessoas que a gente queria agradecer muito e nós esperamos aí o teu e-mail ou o teu comentário no próximo episódio. Muito obrigado e continue nos escutando. Abraços! Muito bem, começando então a apresentar esta mesa linda, vou começar por ela, Renata Akemi Takenaka, que ela é mestre em hidráulica e saneamento, doutora em ciências da engenharia ambiental pela USP de São Carlos. E ela está aqui com a gente na rede desde 2011. Ela trabalha Você sempre trabalhou no SIC? Não, comecei no Integração em 2011, 2012 eu comecei no SIC, estou até hoje. Ah, que maravilha. E agora você está como o quê, Renatinha? Como coordenadora de Fundamental 2. Eita, Globo. Então seja bem-vinda, Renata. Obrigada. E temos também o Tércio Augusto Barbosa, que ele é mestre e doutorando em ensino de ciências e matemática pelo PECIM da Unicamp. E a tese de doutorado dele tá tudo a ver com o programa de hoje. A gente já vai falar sobre isso e ele está aqui com a gente na rede desde 2007. Tudo bom, seu Tércio? Boa tarde, Bruno. Boa tarde, pessoal. Só explicar o que significa PECIM, que você falou PECIM, mas você não falou da sigla, né? PECIM é um programa de pós-graduação que tem na Unicamp, ele é interdisciplinar, então ele une vários institutos e faculdade de educação da Unicamp, então a sigla significa Programa de Pós-Graduação Multiunidades, Ensino de Ciências e Matemática. Então ele é um programa que existe desde 2011, o Eduardo é formado, fez mestrado lá, né? E eu fiz mestrado nele e estou fazendo doutorado nele. Então assim, a ideia é justamente ter essa visão interdisciplinar entre vários institutos e vários professores e alunos com formações diferentes. Então tem pessoal da Faculdade de Educação, tem da Física, tem da Química, tem da Biologia, das Geociências e da Matemática. E eu acho que eu não perguntei, qual que é o nome e sobrenome do seu doutorado? O nome da pesquisa? É. Se chama Experimentação e História da Ciência no Estudo dos Seres Vivos nos anos finais do ensino fundamental. Caraca. Foi mais o seu título da minha tese, tá? Só pra vocês saberem. Então, foi mais difícil que falar Massachusetts. Por aí. Tem que ficar lembrando assim, né? Basicamente é isso. Como que é a experimentação, atividades de experimentação, atividades práticas, junto com atividades históricas, né? Ou que envolve a história da ciência, pode ser uma experiência histórica, pode ser ler um trecho de um artigo, alguma coisa, né, ver algum registro, né? Como você pode fazer isso para estudar seres vivos no ensino fundamental? Você pode abordar isso no estudo das células, no estudo do DNA, tem muitas coisas históricas, né? Tem muitas histórias interessantes, inclusive, envolvendo esses assuntos, né? A célula, como que foi a descoberta, o DNA, né? Então tem coisas interessantes que a gente pode abordar. No caso meu, eu vou ficar mais em cima das células, né? Como que foi todo o processo de descobrir que as células existiam, né? Como que foram os primeiros equipamentos, quais foram as dificuldades que eles enfrentavam, né? Então, isso é uma coisa, como eu falei no começo do programa, isso é uma coisa que começou do século XVII e foi até recentemente, né? Então, a evolução
do conhecimento e também da tecnologia, né, envolvida. No seu doutorado a gente vê que ele é total focado na educação, né? Você vai poder usar praticamente tudo na sua aula, por exemplo. Aí eu queria saber, por exemplo, da Renata, né? Ela é doutorado em engenharia ambiental. Do seu doutorado, o que você consegue trazer para a sala de aula, para acrescentar, né, dessa experiência desse seu doutorado? Bom, Bruno, na pós-graduação eu fiquei, aliás, desde a graduação, desde o segundo ano de graduação até terminar o doutorado, foram 11 anos dentro de um laboratório. Uhum. Então eu tenho muita experiência no laboratório, né, que eu tento trazer essa minha experiência para a sala de aula. Uhum. E temos também o nosso ilustre Eduardo, que ele está aqui observando tudo e todos esperam ele no final do programa para a fala do Dudu. Tudo bem, Eduardo? Tudo em ordem, muito feliz. Então a gente vai falar de experiências nas aulas de ciências. Tá? Na verdade, quando a gente fala de experiência, a gente já lembra de ciências, né? Kits de experiência e tudo mais. Temos experiências em outras áreas também, né? Matemática, artes, em várias outras. Mas hoje vamos focar nas experiências de ciências. Quem lembra do mundo de Bikman aí, que assistia quando era criança, talvez tenha sido introduzido a esse universo, mas a gente vai falar agora da escola. Eu queria saber uma coisa. Qual que é a importância dessa parte prática, né, da experiência em sala de aula, tanto na teoria, né, na parte que se diz nos livros, porque é importante, mas eu queria saber também na prática, depois que vocês fazem a experiência, isso muda alguma coisa para o aluno? O aluno tem realmente algum ganho nessa prática? Vocês sentem que isso acontece, que é bom? Eu acho importante porque desperta, né, a curiosidade do aluno. E um dos objetivos da ciência, né, no ensino é você instigar o aluno a levantar hipótese, a analisar dados. Então, isso eu acho muito importante por conta disso. E quando o aluno vê acontecendo é diferente, né? É diferente do que ele vê num vídeo, por exemplo. Então, ele ter lá ao vivo, participar daquele experimento é muito rico. A aula que tem experimento é diferente da aula teórica, assim, da resposta do aluno? Eu acho que sim, né? Porque hoje é difícil, né? Você despertar o interesse no aluno de Fundamental 2 principalmente, né? Legal. E o Tércio? A ideia do Bruno e do Peter, quando vocês me convidaram, era justamente falar um pouco da visão que eu tive da revisão bibliográfica acadêmica, né? E também um pouco a visão da pesquisa que eu estou fazendo no doutorado, que é justamente tentar fazer as experiências dentro do contexto histórico, que é o tema da minha pesquisa de doutorado, né? Como que as experiências, atividades de experiências em laboratório ou não, pode ser em outro ambiente na escola, não tem problema. E juntando com experimentos históricos ou com a própria história da ciência, pode ser interessante para os alunos para promover uma melhoria no ensino. E aí até assim, estava relembrando inclusive o que eu fiz, a minha revisão bibliográfica, é assim, isso já se pesquisa, desde que eu me conheço, assim, que eu fui atrás disso, desde os anos 80 já tem pesquisas, artigos, publicações que falam que é importante, pesquisa, experimentação, né, por várias razões. Porque elas motivam mais os alunos, permitem eles conectar, uma das coisas que eu lembro que eu li era conectar dois campos de conhecimento, né? O campo de conhecimento das ideias, né, da coisa abstrata, com o dos objetos, né, das experiências, né? Então é uma coisa que junta o mundo prático, né, o mundo concreto, com o mundo abstrato. É uma coisa que os alunos têm muita dificuldade em ciências, né, de juntar essas duas coisas. Porque uma coisa é você fazer a experiência, né, e outra é você falar do assunto, do mesmo assunto, por exemplo, na área de biologia ou de física, né? Você demonstrar um princípio físico, um princípio químico, e depois você demonstrar, quer ver um exemplo aqui? Então esse é um tipo de abordagem que você pode ter. Tem outras que a partir da experiência você faz a abordagem do conceito, tem várias maneiras de você trabalhar experiências, né? Então, juntando com o que a Renata falou e o Bruno perguntou, eu fiz ano passado, como parte da minha pesquisa, eu coloquei assim no questionário para eles, um questionário sociodemográfico. Dentre outras coisas, eu perguntei assim, quais são as atividades que você mais gosta nas aulas de ciência? Coloquei lá várias coisas, né? Aula com vídeo, aula teórica, experiências, visita a museus. O que eles mais gostam de longe dentro das aulas de ciência são as atividades práticas. Assim. Os alunos que responderam no passado foram 38 alunos.
que a gente fez, que foram que autorizaram a fazer a pesquisa, né? E assim, voltando um pouquinho lá sobre o uso do laboratório, que tipo de outros tipos de experiência que você consegue realizar que não daria para ser, por exemplo, móvel? Mexe com fogo, explosão, é isso que a gente quer saber. Tem fogo, tem explosão, tem fumaça. Tem atividades que é legal, que como você tem um espaço reservado para aquilo, que não vai ser utilizado por outros professores ou em outras atividades da escola, você pode deixar uma experiência que precisa de mais de um dia. Por exemplo, experiência de digestão. Você vai fazer uma digestão de nutrientes lá. Eu estava fazendo uma experiência semana passada com os alunos dos 8º anos sobre digestão de proteínas. E você tem que deixar em banho-maria de um dia para o outro, pelo menos, né? Então você deixa lá clara de ovo com um pouquinho de pepsina, que é a enzima do estômago, junto com ácidos lá, e deixa lá de um dia para o outro. Aí no outro dia que ele vai observar. Na sala de aula é mais complicado, ainda mais se for uma sala de aula que vai outros professores usar, vai ter outros alunos. Ou deixa na sala dos professores, Isso, aí fica aquele fedor, né? Ei, velho, agora tô entendendo toda a dinâmica da escola agora. Então é isso, esse é um exemplo, mas tem outras atividades. Às vezes é uma atividade de crescimento de fungo, de cultura de bactérias, pode fazer várias coisas. Você precisa de um espaço. Essa questão de espaço escolar, não precisa ser um laboratório, mas uma sala ambiente, ou algum lugar que não vai ser mexido. Eu acho importantíssimo. A gente não pode... Eu coloquei isso na minha pesquisa, já falei, isso é importante, a gente não pode naturalizar a precarização do espaço que a gente tem. Mais uma pergunta aqui, na hora de fazer os experimentos lá na frente de todo mundo, o professor fazer a experiência e o aluno fazer a experiência, qual que é essa diferença assim pro aluno talvez, né? Ou tem coisa que o aluno não pode fazer realmente, só o professor pode demonstrar Quando a gente mexe com algum material perigoso, não é o que vai oferecer risco, acho que o professor tem que estar lá, né? Mas quando não, eu sempre peço para eles me ajudarem, né? Então, e aí é uma disputa, né? Principalmente no 6º ano, eles brigam para poder ajudar. Porque eu não posso, assim, não tenho material suficiente para todos eles fazerem. Então fica mais, no meu caso, uma demonstração. Então eu peço sempre para eles me ajudarem. Aí no 6º ano vira uma briga. E aí eu falo, não, na próxima vez vai você. E eles se sentindo fazendo parte daquilo... a experiência é muito mais rica. Então, isso é bem interessante porque, assim, depende da experiência. Quando você vai pensar numa experiência com os alunos, você tem que pensar o quanto tempo eu vou gastar, quanto material eu vou usar e qual é o risco que isso tem. Então, essas 3 coisas, pelo menos, você tem que pensar, colocar em cabeça. Por exemplo, vai fazer uma atividade que vai demorar muito. Se eles forem fazer individual, vai demorar quantas aulas? Eu sempre penso no lado assim, se vai demorar uma semana, será que essa semana dá para fazer isso? Infelizmente a gente tem que lidar com o tempo, a gente tem conteúdos, né, que a gente tem que abordar durante o ano letivo e tal, né? Então a gente tem que pensar também em ser bem ponderado. E tem a questão também de material. Vou ter material para todos os alunos fazerem? Então tem aulas que é legal fazer? Seria legal. Aí tem a terceira questão, que é da segurança. O aluno vai poder mexer nisso sem se machucar, sem machucar o colega, e sem me machucar, né? Sem causar um risco. Então, por exemplo, a gente vai fazer uma atividade de química, né? Que reagente que dá para eles usarem sem se machucar. Então, vinagre, bicarbonato, essas coisas não tem problema. Agora, quando vai mexer com ácido mais forte, uma base mais forte, aí, ou sei lá, você dilui, ou você deixa eles fazerem alguma coisa e faz outra. Por exemplo, atividade de pH. Então, eles vão lá medir o pH de várias coisas. Então, tem substâncias que o pH você pode medir, mas se encostar na mão não tem problema. Mas tem outras que, se encostar em você, corrosivo, queima e tal, né? Então, essas aí, você não pode deixar o aluno encostar. Por exemplo, a gente vai medir uma atividade física para eles calcularem densidade, né? Aí eles vão lá calcular a densidade de vários materiais. Entre eles a gente quer mostrar, por exemplo, um material que é super denso, mercúrio. Só que ela não vai poder pegar no mercúrio. Então a gente vai e mostra para eles como que calcula a densidade do mercúrio, que ele é tóxico e tal, né? Mesmo querendo muito, né? Porque eles adoram, né? Eles querem mexer no mercúrio. Eu já mexi. Tudo bem, eu sei que você já mexeu, mas não vamos fazer isso de novo, Não vamos fazer isso, principalmente na escola. Então, não é legal, não faz bem pra cabeça, né? Então, eu acho que essa é a ideia. A gente tem que pensar, tem que se planejar antes, dependendo se for uma aula, por exemplo, que depende do crescimento de um fungo, ou de uma bactéria, ou então da planta produzir alguma coisa, né? Ou então na época do ano, por exemplo, quero atividade com flor. Então não vai ser agora na época do inverno que vai dar para mostrar flor para eles. Tem que ser no mínimo lá para agosto, setembro. Então tem essas coisas todas que a gente tem que pensar. Tem que saber se antecipar.
eu brinquei no começo do programa, né? Falei do mundo de Beakman e tal. Mas, assim, eu tenho... vou revelar a idade aqui, hein? Eu tenho vou fazer meus 32 anos aí. E eu tive, quando era pequeno, aqueles kits de ciências, né? Pra fazer experimentos e tudo mais. Assisti o mundo de Beakman. E foi esse o contato com ciência que eu tive ali quando eu era muito pequeno. E sempre foi muito interessante. Hoje a gente tem coisas até mais acessíveis, né? Se a gente for pensar. Por exemplo, canais do YouTube. Você tem o Manual do Mundo que ele mostra ali várias experiências muito legais que ele faz lá. E muitas delas você consegue fazer em casa. Eu queria saber assim, esse material que fica disponível na internet, vocês já utilizaram, por exemplo, vídeos do YouTube para estudar? Ou esses alunos trazem para vocês esses conhecimentos de fora? Tem essa dinâmica aí na escola? Tem sim, os alunos comentam, né, quando eles assistem. Mas assim, eu utilizo mais para eu estudar. Não porque eu penso. Eles olhando no vídeo, eles podem pensar assim, será que isso é verdade? Será que isso acontece mesmo? Então, quando a gente demonstra, né, eles veem ao vivo, né? Realmente, né? Não fica como assim, isso é fake, né? Isso é uma montagem. Quem sabe faz ao vivo, né? Já isso, dizia o poeta. como já dizia. Você usa algum canal do YouTube pra ver alguma coisa? Geralmente eu vejo alguns vídeos do Manual do Mundo, até pra planejar alguma experiência, mas eu acho que o mais que eu lembro assim, de experiências é o Manual do Mundo. Pra estudar, eu lembro que eu uso Nerdologia às vezes, né? Que eu utilizo alguns vídeos e outros canais também, que é o Ponto em Comum, aquele canal do Pirula, eu já vi algumas coisas pra gente, mais pra estudar. Né? Tem outros também que a gente vê um ou outro vídeo pontualmente, né? Às vezes até a própria universidade, por exemplo, a Unicamp tem alguns vídeos que eles editam, a Univesp e tal, que a gente usa tanto para preparar a aula, quanto para estudar, quanto para preparar uma atividade prática ou experimental. E é legal, às vezes, eu pensei já em fazer isso, pensando na questão do tempo. Por exemplo, uma atividade que você pode fazer com os alunos, uma atividade de extrair DNA, que é uma coisa super fácil de fazer, assim, dá para fazer com materiais da escola. Então, uma possibilidade é eles procurarem dividir os alunos em grupo, por exemplo, cada grupo de 3, 4 alunos procura uma maneira diferente de fazer extração de DNA e traz o material. A gente faz lá no laboratório, mas vocês vão trazer o material. Vocês trazem lá a fruta, não sei o quê. Não o sangue do colega, por favor, né? Eu acho que não é legal. Eu trouxe o sangue do meu colega da minha mão aqui, ó. Isso, eu acho que não vai ser legal, não, dessa maneira. Acho que restringindo a origem, da onde veio esse DNA, a coleta, acho que ajuda um pouco também. A gente trabalha numa rede onde temos realidades diferentes. Algumas escolas têm um certo equipamento, outras não, outras têm uma sala, a outra não. Mas eu queria saber sobre essa parte da experiência, né? Como que é trabalhar experiências nas aulas com e sem laboratório? Então, lá no SIC a gente não tem laboratório. Mas como é o meu procedimento? Primeiro eu faço, né, vejo qual experimento eu vou fazer, o material que eu vou precisar. Aí, então, na aula anterior, eu peço de tarefa para eles trazerem algum material relacionado ao experimento. É claro, é recomendado para a gente não pedir certos materiais para os alunos, mas eu peço, por exemplo, garrafa PET, porque a gente não tem vidraria, a gente não tem Proveta, não tem Erlenmeyer, não tem Becker, então a gente usa garrafa PET. Aí eu peço algum material, aí na aula, que vai ser a aula prática, eu organizo eles na sala em U, né, as carteiras, para eles poderem ver a lousa e a mesa onde vai estar o experimento, né? Aí a gente faz um roteiro, né, objetivo daquele experimento. Aí eu coloco uma pergunta, uma situação problema relacionada, para eles levantarem hipóteses. Aí eles têm que anotar os materiais, né? Eles fazem um relatório ao final, aí eles anotam os materiais que a gente utilizou, qual foi o procedimento, ou seja, o desenvolvimento daquela atividade. Aí no final uma discussão, uma conclusão da atividade, né? Aí eu explico após o experimento. Aí essa é a dinâmica quando a gente não tem um laboratório, né? Mas assim, eu posso usar outros ambientes também. Como lá no SIC a gente tem várias, né, áreas, a gente usa a área externa também, né? Uma aula de botânica, por exemplo, né? A gente pode usar os espaços da escola. Eu lembro quando eu dava aula lá, a gente às vezes vocês montavam os microscópios na sala de artes.
Isso, quando a sala de artes não estava sendo utilizada, a gente montava os microscópios lá, ou algum experimento, porque lá tem pia, né? E é uma coisa que a gente precisa muito experimentar, água, pelo menos, né? Na sala dificulta um pouco. E assim, quando você não tem um laboratório fixo, né? Quais tipos de experiências você consegue produzir ali com eles, né? Porque com certeza com o laboratório devem ser outras diferentes. Mas se você não tem os materiais adequados, você ainda consegue fazer algumas, né? Quais tipos assim você já conseguiu fazer que foram legais? Sim, por exemplo, em solo a gente consegue ver composição de solo, propriedade do solo, né? Por exemplo, como que é a permeabilidade do solo arenoso, argiloso? A gente consegue fazer isso em sala de aula, né? Mesmo observar evapotranspiração nas plantas. É só a gente pegar um saquinho, amarrar num galinho da planta que tem lá fora, a gente esperar um tempo e observar, né? Mudanças de estado físico da água, propriedades da água, a gente consegue fazer dentro da sala de aula. Quando eu precisava de água quente, eu levava numa garrafa térmica ou eu ia lá e esquentava no micro-ondas, né? Deixava gelo também pronto no congelador lá da escola para utilizar na sala de aula. Então a gente vai se virando. Eu lembro sempre algumas vezes que você fazia experimentos na sala, depois eu entrava, tava um cheiro de vinagre lascado. O que você estava fazendo com vinagre, meu filho? Aí são as experiências com o 9º ano, né, de reações químicas. Então, nas reações químicas, a gente não tem reagentes químicos lá na escola. Então, a gente usa o que a gente tem no dia a dia em casa, que qualquer um tem em casa, né? Vinagre como ácido, bicarbonato de sódio. Então, a gente fazia experimentos de reações químicas, de funções químicas. Que legal. Agora o Tércio, né? O Tércio, ele trabalha ou trabalhou numa escola que tem laboratório, Tércio? Tem escola, tem laboratório lá. Você trabalha no Ricardo? No Ricardo Jun, que é ou Escola da Vila João 23. Lá, felizmente, a gente tem uma estrutura pequena, não um laboratório pequeno, mas montadinho, tal, estruturado com algumas coisas básicas, né, que dá pra gente fazer. O que tem no... Então, basicamente, ele é uma sala que foi adaptada. Então tem pia, tem bancadas, tem tomadas, tem microscópios, tem alguns reagentes, outros a gente vai comprando com o tempo, à medida que tem dinheiro na escola, né? Então a gente conseguiu deixar esse laboratório funcional, pelo menos para as atividades básicas, né? Eu tenho algumas horas por semana que a prefeitura, né, me paga para preparar essas aulas, são 10 horas por semana, que não é muito, mas já ajuda alguma coisa, né? Mas eu tenho que preparar aulas pro 6º ano, pro 7º ano, 8º ano e 9º ano. Sim. Não só preparar aula, também como depois organizar o laboratório, limpar tudo, né? Lavar as coisas. E corrigir os relatórios também, né? Tudo. Então, assim, tem todo um processo. Né? Mas, assim, dá pra gente fazer algumas atividades, mesmo nesse esquema, digamos, tradicional, né, de dar aula, que aí você tá dando uma coisa em sala de aula e, de repente, resolve fazer uma atividade em laboratório para demonstrar um princípio de química, alguma coisa de biologia, mostrar alguma coisa no microscópio e tal, né? Uma atividade em sala de laboratório e que você precisa de um espaço adequado, porque mexe com água, mexe com terra, mexe com microscópio, você precisa de um espaço, né? Você pode fazer em sala de aula? Algumas pode, mas, por exemplo, essa atividade de solo, eu faço ela com 6º anos, já deixo todas montadinhas, as lâminas para eles observarem no microscópio, já deixo os microscópios certinho no aumento que eles têm que ver, porque a gente tem um tempo curto, né? São 45 minutos, às vezes, os alunos, e eles têm que ver, pelo menos assim, pelo menos a experiência. O relatório ele pode fazer em sala de aula depois, né? Mas pelo menos as experiências eles têm que fazer, né? Porque depois vai vir uma outra sala, né? Então, o tempo não é ilimitado. A gente tem que ver, vamos priorizar a observação, a visualização da experiência com o solo, com a célula e tal. Aí, claro, o roteiro é interessante, mas depois pode ser feito em sala de aula, você não tem problema nenhum. Eu acredito que às vezes são coisas tão diferentes para eles, né? Uma coisa tão interessante que é aquela coisa difícil dar tempo de todo mundo ver, porque vai aquele aluno lá e quer ficar mais tempo que o outro. Deve rolar umas coisas assim, né? Tem que ter um foco, né? Falando assim, tem esse negócio de você como fazer uma atividade prática. Tem várias pesquisas que defendem desde um campo extremo, assim, vamos dizer assim, fazendo um espectro assim, de atividades. Você tem aquelas atividades bem receita de bolo, o professor faz tudo, demonstra, os alunos só olham, depois faz a atividade de relatório, que é um extremo tradicional, só de observação. E tem aquela que é totalmente aberta, né? E tem críticas a um lado, críticas ao outro, e eu vou mais no meio termo, né? Que é nem pro lado, nem pro outro. Não. Então, porque tem uma das críticas, eu tava lembrando isso,
Porque essas atividades práticas para os adolescentes, para os alunos de ensino fundamental, sem uma orientação clara, elas criam uma ilusão para os alunos que a ciência é fácil, que é tudo é ciência, né? Igual tem, não sei se tem essa discussão na arte, mas assim, o que é arte? Então, assim, fica uma coisa de que tudo é fácil, tudo é experiência. Não é bem assim, né? Então, tem um método, tem uma sequência, tem um procedimento, tem um raciocínio que você desenvolve, que envolve esse procedimento, essa ideia. Então, isso é interessante para os alunos entenderem. Você vai fazer uma experiência com química, não é ficar misturando qualquer substância lá e ver o que vai dar certo. Vamos misturar A com B, depois B com C, né, A com C, e ver se realmente o que é uma reação química, que tipo de reação ocorreu, o que demonstra que houve uma reação. Ô Renata, das experiências que você faz, assim, você tem alguma que, sei lá, que é sua preferida, assim, ou que o público gosta mais? Principalmente em química, né? Eles gostam muito, porque no indicador ácido base a gente tem mudança de cor. Então aí eles, nossa, né? Muda a cor. Na condução de eletricidade pelos grupos químicos, né? Pelas funções químicas também. Porque aí eu tenho um aparelho que quando a gente coloca na solução, né? Que conduz a eletricidade, ele acende a luzinha de LED. Daí eles, As experiências que tem efeitos visuais talvez sejam muito... Às vezes nem são as mais legais ou importantes, mas sim, mudou de cor, poxa vida, ganhou. Nossa, é uma mágica. E você, Tércio? Acho que as de química, de maneira geral, são sempre as mais legais para eles, porque são justamente que tem os efeitos visuais, né? Então muda de cor, sai fumaça, esquenta, esfria. Então assim, que envolva alguma reação química. Ela pode ser tanto no 9º ano, que é quando a gente aborda química mais disciplinarmente, quanto no 6º, no 7º, nos 8º, né? A gente faz algumas coisas que envolvam reações químicas, né? Então você pode fazer uma aula sobre respiração celular que envolva uma reação química. Você pode dar uma demonstração. E eles gostam. Então acho que tudo que envolve essa parte aí, eles até querem, a gente vai aprender a fazer bomba. É só se for de chocolate. O Tércio, ele está fazendo seu doutorado, que ele vai explicar um pouquinho pra gente, e ele teve uma experiência gringa, né? Ele tem uma experiência internacional, ele foi até o MIT, lá nos Estados Unidos, e ele vai falar, primeiro de tudo, Tércio, você treinou por dias essa palavra, aonde fica o MIT? O que significa MIT? Então, uma parte da experiência é aprender a falar o significado da sigla, né? Vai lá, você consegue. Que é Massachusetts Institute of Technology. Então, assim, esse é um processo que você tem que ficar treinando. Então, isso faz parte de você ser aprovado. Sim. Tem uma entrevista com essa Tem uma entrevista, né? Como é que pronuncia o nome daqui do nosso instituto aqui, né? E aí, como você foi parar lá? Então, quando eu estava no passado, no 2º ano do doutorado, e aí minha orientadora, ela começou a pensar, você pode tentar fazer um período fora, né, que se chama de período sanduíche. Às vezes você consegue uma bolsa, né, de até 6 meses até, ou uma ajuda de custos, que a universidade providencia para passagem, para uma estadia mais curta, né. Então não vira um doutorado sanduíche, né, assim, formalmente falando, mas fica um estágio mais curto que você pode fazer algumas atividades lá, né. E aí surgiu essa possibilidade, lá no MIT, porque ela conhecia a pesquisadora, ela já tinha ideia das experiências que ela faz. Essa pesquisadora chama Elizabeth Kavik, do MIT, e ela faz experiências históricas na área de física, né? Mais na área de física, não na área de biologia ou de ciências do ensino fundamental, mais do ensino médio. E ela falou, tenta entrar em contato com ela e ver se ela está interessada em te orientar por um período, explica para ela, né? Então eu tive que explicar porque ela também não sabia que existe isso no Brasil, né? Então até você traduzir doutorado sanduíche, o termo em inglês, né? Fica meio estranho, mas enfim, ela consegui explicar para ela que eu tentaria uma bolsa, e se não desse, eu tentaria pelo menos uma ajuda de custo para passagem e estadia, né? Que foi o que eu consegui, acabei no final conseguindo. Foi uma ajuda de custo pela Unicamp, pela passagem aérea, e alguma ajuda de custo, né? Que claro que não foi suficiente, mas como eu já estava lá, me dispus a ficar um período de quase 2 meses, 50 dias para ser mais exato. Então, nesse tempo que eu fiquei lá no MIT, a ideia foi tentar ver um pouco de cada coisa que eles fazem na área de ensino de ciências, na área de ensino de física, né, e nas atividades que eles envolvem a comunidade, porque o MIT tem uma estrutura enorme, né, assim como as universidades daqui de São Paulo tem uma estrutura muito boa,
Mas ele tem muito envolvimento com a comunidade das cidades lá do estado de Massachusetts, né? Ele fica numa cidade chamada Cambridge, não é na capital, é do lado de Boston, né? Então tem Boston, que é a capital do estado, e tem Cambridge, tem outras cidades lá, como se fosse região metropolitana, mal comparando assim, né? O MIT fica nessa cidade, tem museu, tem prédios do instituto, tem vários prédios assim, tem vários departamentos que tem atividades abertas ao público em geral e da própria comunidade do MIT. Então eu tentei ver um pouco de tudo, eu vi palestra, eu vi experiências com pessoas que trabalham em diferentes setores, né? Então foi legal porque essa minha co-orientadora no exterior, ela se dispôs a ir atrás de várias coisas. Então assim, teve um dia que eu fui no observatório lá que fica numa outra cidade. Olha. Teve um dia que eu fui ver uma palestra num documentário. Que legal. Teve um dia que foi sobre que eles chamam de Darwin Day, né? Que é o dia do nascimento do Darwin. E eles fazem algumas atividades. Então teve uma palestra com um pesquisador da Universidade de Harvard, que também fica nessa cidade de Cambridge, que é do lado do MIT, né? É bem próximo, né? Então, tem muita coisa que eu tive a oportunidade de ter contato, por exemplo, lá em Harvard e no MIT, eles têm as bibliotecas de livros raros. Então você tem acesso às edições, por exemplo, você tem a primeira edição do livro do Origem das Espécies, primeira edição do livro do Galileu, tem a primeira edição do livro do Newton, do Princípio, que é o primeiro livro de cálculo que existe, né? Então assim, você tem acesso a materiais que você até tem no Brasil, mas é bem mais difícil a gente ter contato. Você vai ter lá um na Biblioteca Nacional do Rio, uma lá em Brasília e tal. Então é muito fácil, né? Então você tem vários. Mas esses livros ficam numa redoma de vidro? Você pode pegar eles na mão. Claro que com certo cuidado, né? Com 4 guardas atrás de você. Então, alguns, claro, por exemplo, eles têm a primeira edição da Bíblia do Gutenberg. Essa você não pode encostar. Você só vê na redoma, né? Então ela tá lá, demonstração pro público. Tem os manuscritos do Darwin, também você não vai poder ter contato. Então é legal que eu tive contato com esses livros, assim. E aí é material que a gente chama de fontes, em história da ciência, a gente chama de fontes primárias, né? Então você tem acesso ao livro original, né? As ilustrações, né? Por exemplo, o primeiro livro de microscopia, que é do Robert Hooke, o inglês, do século XVI, eles têm lá. E tem umas ilustrações maravilhosas, parece umas que você abre assim, né? Desdobra a página. Isso, assim, então vira uma folha de A3, assim, sabe? E a ideia é justamente mostrar para os alunos, né? Como parte das experiências que eu farei com eles. Então, isso tudo, que eu tô me lembrando assim agora de memória, foi isso assim, que a gente fez, né? E claro, as próprias experiências que eu fazia com eles lá, mais voltadas à física. Por exemplo, como que os primeiros que estudaram microscópio faziam lentes, né? Porque lente hoje em dia a gente compra, né? Você vai lá na internet, compra, vai na loja e compra o microscópio. Os caras faziam a lente na mão mesmo, né? Pegava o vidro, derretia lá no fogo, tentava fazer uma coisa mais esférica e olhar através daquilo. Eles sabiam que existia a questão da imagem ampliar quando você passa por uma lente de vidro e tal. Então essa é uma coisa que a gente tentava recriar essa experiência, né? Então, essas experiências você fez com alunos lá? Eu fiz com a minha orientadora e pra gente já voltando tentar fazer aqui com os alunos aqui. Vamos ver se eu consigo fazer. Você não teve contato com os alunos lá? Eu tive Então, quando eu fui nessa escola, também foi graças ao pessoal da MIT, quando eu fui numa escola, eu fui ver que atividades de experiência que eles fazem numa escola pública de ensino fundamental, né? Que chamam Middle School lá. No caso dos 7º anos. Então, assim, eu acompanhei durante 2 dias as aulas de ciências, só como observador, não podia falar com os alunos, digamos assim, só ficava quietinho lá olhando, né? Podia observar as atividades as aulas mesmo, né? Que são nessas salas que realmente tem uma estrutura muito boa, né? Uma escola pública. Tudo bem, o estado de Massachusetts é um estado rico. Então é tipo como se fosse um dos estados, acho que talvez o 2º estado mais rico dos Estados Unidos, né? Junto com a Califórnia. Então tem uma estrutura financeira muito boa. Isso permite que as escolas, em média, da rede pública do estado sejam muito boas. Então, assim, as escolas todas têm sala ambiente, tem lousa digital, tem pia, tem armário, tem vidraria, tudo tem. Assim, tem um tamanho enorme, né? A sala 3 vezes maior que a nossa. Né? Então isso tudo faz diferença, né? Então, mas, pedagogicamente falando, pelo que eu vi em 2 dias, não posso lembrando bem claro, né? Não vi muita diferença do que a gente tenta fazer aqui em Vinhedo, que são as aulas que a gente tenta dialogar, uma aula mais ou menos expositiva, né? Tem uma experiência, né, que vai lá, os alunos vão fabricar polímero, eu lembro que era a atividade que eles estavam fazendo. E tinha lá os reagentes lá, então é uma aula bem simplesinha, né, de fazer, misturar A com B, meio receitinha, mas era interessante que eles tinham estrutura, né? Então dá para a professora fazer,
a aula assim, porque já tinha lá tudo montadinho, ela tinha tempo para fazer isso, né? E tem bastante envolvimento dos alunos, assim? Então, é assim... Ou você achou que é bem eu acho parecido, que assim? Eu acho que eles estão mais tranquilos, né? Mas eles têm acesso ao laboratório desde muito cedo, sim? Talvez seja... Então, não tem laboratório, tem sala ambiente. Tem sala ambiente, então, tá. tem sala... Eu acho que, pelo menos desde o 6º ano, pelo que eu consegui, né, conversar com o pessoal, como eu fiquei só 2 dias, eu não tinha tanto tempo para conversar com as professoras, né? Então, assim, eles têm a sala ambiente, mas a estrutura da escola é enorme. Então, a escola, assim... Enquanto a gente tem uma escola aqui de um andar... Comparando assim, é como se fosse 3 vezes a escola nossa média do sítio, por exemplo, ou da vila. E cada andar é 1 ano. Então no primeiro andar está no 6º ano, no segundo andar está o 7º ano e o terceiro andar é o 8º ano. Agora chegou o momento onde tudo que foi falado vai ser digerido e colocado à mesa agora como uma experiência da Pepsi, como que chama? A Pepsina que o Tércio falou. Então a fala agora é do Eduardo. Manda ver, Eduardo. Fala, Dudu. 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 O Laboratório de Ciências proporciona experimentos que vão gerar nos alunos a aprendizagem pela observação e procedimentos. Eu imagino que esses momentos, né, vão proporcionar diálogos entre os próprios alunos, entre alunos e professores, e de alguma maneira isso vai se vincular com o desenvolvimento do pensamento científico. E eu acho que é uma característica fundamental, né, esse contato entre seres humanos a partir de uma temática ou de uma problematização científica, né? E aí que está o papel e a importância do professor de ciências, né? Fazer essa correlação de algo que vem sendo desenvolvido na história da humanidade para uma realidade do aluno. E aí eu vejo que o pensamento científico ele traz uma compreensão, né, dos fenômenos da natureza. E também a gente começa a entender o que são nossos produtos, né, no comércio. Indústrias fazem esses produtos e precisa de laboratório para isso. E curiosamente existe um laboratório enorme, né? Na verdade não é um laboratório, é a Universidade Estadual de Campinas, que é a Unicamp, que tem diversos laboratórios. E a quantidade de laboratórios que existem lá não dá para contar, eu nem imagino quantos devem existir. Mas são muitas pessoas debruçadas em várias questões, com diferentes perspectivas, e acho que para você ter uma noção do que é discutido ou trabalhado lá, vale a pena você entrar na rádio e TV da Unicamp, que você pode acessar pelo site ou pelo Facebook. No Facebook eu acho interessante, que são vídeos curtos, falando até do cotidiano dos alunos, dos professores e da cultura, né? Os eventos culturais que existem na universidade. E eu acho que é uma porta aberta para a gente ver até onde pode chegar aquilo que começa na escola. Então você ouvinte que tem alguma colocação, alguma pergunta, alguma coisa para ser dita, pode mandar o e-mail para a gente aqui no htpaudio, sem acento, tá? htpaudio@edu.vinhedo.sp.gov.br. Sim, é tudo isso, tá? Mas é importante você mandar a sua pergunta, o seu comentário, que a gente lê no próximo episódio. E agora a gente vai para o momento relax do programa, que é o Bolacha Pedagógica. Roda a vinheta. Muito bem, começando as indicações aqui de coisinhas para você fazer, ou consumir, ou ver, ou ler, o que vocês preferem. Vamos começar aqui, vou fazer sentido horário hoje, hein? Começando pelo Eduardo. Vai lá, Eduardo, qual é a sua dica de hoje? A minha dica é uma das coisas que está me deixando muito feliz ultimamente, que é o prazer de ir trabalhar alguns dias da semana de bicicleta. Olha, é um prazer inestimável. Por incrível que pareça, você não chega cansado no trabalho. Na verdade, você chega cheio de energia e com muita disposição para trabalhar. É impressionante. E é engraçado que quando você vai embora,
você percebe que você está estressado, cansado, mas quando você chega em casa não está mais. Alguma coisa ficou para trás, que é o estresse do trabalho. Renova mesmo, vale a pena. Olha que legal. E agora, seguindo aqui a ordem da mesa, no sentido horário, o Tércio. Vocês não estão vendo, mas o Tércio está há muito tempo já prezando por um bigode de respeito aqui. Ele tá... Isso, na verdade eu sou conhecido como o Tony Stark da prefeitura, depois do Ultimato. Olha, pra quem assistia aí os vídeos, os filmes aí, sem spoilers aqui. Sem spoiler, vai entender depois de terminar de ver o filme. Então, tem um aplicativo que eu usava lá nos Estados Unidos, que foi indicado pelo próprio pessoal do MIT, que chama Eventbrite. É um aplicativo que você pode ver, por exemplo, que eventos vão ter, gratuitos ou não, na cidade que você está ou na região. Por exemplo, se você mora em Campinas, ou na região de Campinas, você vai ver todos os eventos que estão tendo na região de Campinas, sejam gratuitos, sejam culturais, sejam relacionados, por exemplo... Você pode até escolher, inclusive, eu quero saber se vai ter um evento na área de comida, assim. Então vai ter uma feira, por exemplo, eu vi agora há pouco aqui, que vai ter um negócio de hortas aqui, uma feira de hortas em Atibaia. Então é interessante, você pode ir cadastrar esse aplicativo e alguns eventos desses tem lugares restritos, né? Então tem uma quantidade limitada de lugares, então você tem que reservar e alguns são pagos. Então é interessante isso, que caso você queira se programar, se a pessoa se cadastrou nesse evento e você quiser ir, então você tem que usar esse aplicativo. Então ele era muito comum lá, e através deles que eu fiquei sabendo de algumas palestras, alguns eventos que tinham, tanto no MIT quanto na cidade, na região de Boston mesmo, né? Faz uma indicação aí pra gente, Renato. Como eu tenho 2 filhos pequenos, não tô acompanhando série, né? Então, o que eu deixo de dica é praticar um hobby que você goste. Quando eu tô em casa, eu gosto de cuidar das minhas plantinhas. Olha lá. E fazer bolo. Né? Assistir programas de culinária. Então é isso que eu faço. Então eu indico, a minha dica é se dedicar a um hobby que você gosta. É bom, né? Dar uma desestressada. E eu vou falar, o hobby da Renatinha, ela desestressa os outros professores, porque ela levava os bolos lá no SIC e era o momento mais feliz do dia. Apesar que meus hobbies, né, tanto as plantas quanto a culinária, estão ligadas à ciência. Bom, eu vou indicar um podcast que eu ouvi. Ele tem 3 temporadas, só que você vai precisar saber um pouco de inglês, porque ele é todo em inglês. Eu fiquei envolvido aqui com o MIT e com a palavra Massachusetts, e aí eu decidi indicar um podcast em inglês. Ele tem 3 temporadas e cada temporada é uma coisa diferente. Chama Serial. Então a primeira temporada, que é a que eu ouvi, ele vai falar sobre um caso, se eu não me engano, 3 episódios, um caso real, verídico, sobre um crime não solucionado. Então é muito legal porque é como se fosse uma série do Netflix, uma série que você vê aí, só que em áudio. Então é muito bem narrado, e cada episódio você não sabe o que está acontecendo direito, se o cara é culpado, se ele não é. Só que é assustador porque é real, um caso verídico. Então fica aí minha dica para quem gosta e entende um pouquinho de inglês, ouvir o podcast Serial. Bom, eu queria muito agradecer então a presença da Renata e do Tércio, que vieram aí, disponibilizaram os horários para conversar com a gente e compartilhar essas experiências. Entenderam a piada? E vieram compartilhar das experiências em sala de aula com a gente. Muito obrigado, Renatinha. E você, a casa é sua, volte sempre. Quer dar um tchau pra galera? Sim, eu gostaria muito de agradecer o convite. Espero que tenha sido proveitoso para o pessoal que estiver ouvindo, for ouvir. Gostaria de deixar um agradecimento ao meu marido, que além de me ajudar em casa, ele também me ajuda nas experiências. Olha! Tá? Quando eu comento alguma coisa com ele sempre corre atrás de alguma coisa, ele sempre me ajuda muito. Ele é formado técnico em química, então ele tem um suporte aí para me dar. Olha. Gostaria de deixar um abraço para os meus colegas, professores de ciências, para todos. E principalmente para aqueles que, como eu, não têm um laboratório, mas que não deixam de fazer experiências também, né, nas suas escolas. E que merecem também uma estrutura legal para trabalhar. Com certeza.
E gostaria de agradecer também o Tércio. Obrigado, Tércio, pelo seu tempo e por ter tratado desse bigode lindo e trazido aqui pra gente ver ele. Obrigado, Bruno. Você também tá com uma bela barba, viu? Você tá quase um James Harden, assim, né? Só que com menos habilidade, né? Ah, sim, normal. Enfim, não, eu quero agradecer também principalmente o pessoal da escola, né? A diretora, a equipe, na verdade, a equipe de coordenação, porque sempre que eu precisei de alguma coisa, tanto para desenvolver minha pesquisa quanto para as atividades e experiências, sempre me ajudaram muito. Claro que a gente tem as dificuldades financeiras, né? Mas eu não posso reclamar, assim, dentro da realidade que eu tenho, que consigo fazer bastante coisa com os alunos, bastante experiências. Então, a Kátia, que é a diretora lá, a Maria Cristina, que é a vice-diretora, e a Silvia, que são a coordenadora, sempre me dão sempre todo o apoio, né? Me incentivaram sempre a fazer essas atividades com os alunos. E uma coisa que é legal, que eu estou precisando, assim, que é um momento que eu estou fazendo agora, justamente é pegar as autorizações com os alunos, com os pais de alunos. Eles sempre deram suporte, porque é um processo que demora, porque tem dificuldade da gente, com os alunos, obter essa autorização, porque para fazer uma pesquisa com o aluno, nem que seja uma entrevista, uma pergunta num questionáriozinho, você tem que ter autorização dos pais. Então, esse é um processo que elas têm ajudado bastante, né? Quando tem o pai com alguma dúvida, ela vai lá e ajuda a responder. Enfim, eu sempre agradeço a direção da escola, porque essa pesquisa só vai ser possível, só está sendo possível com esse apoio. Então, em nome da Ceformia, aqui da Central de Informação e Mídias, que é onde a gente está gravando este podcast, e da Secretaria de Educação, eu gostaria muito de agradecer aos 2 professores que estiveram aqui, e às escolas, e todos os profissionais envolvidos. Eduardo, muito obrigado pela sua fala, foi muito interessante. Muito obrigado por essa nova participação. Quer dar um tchauzinho pra galera? Eu agradeço também ao convite e por estar aqui presente de 2 professores que são uma grande inspiração para outros professores e alunos. Muito bem, então fiquem bem aí, paz e até o próximo episódio.